Olá, turminha, tudo bem? Bora para mais uma aula de matemática? Vamos lá, então. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula. Bem-vindos ao TV Araxá Edu, que é muito bom ter você aí do outro lado da tela. E para a aula de hoje, nós vamos abordar um assunto que nós já até começamos na aula anterior. Nós vamos falar sobre tabela de dupla entrada. Professora, como assim dupla entrada? Na aula passada, nós vimos já sobre gráficos, sobre tabelas, e a aula de hoje é a continuidade. Agora, você que perdeu a aula anterior, não fique de fora. Nós vamos recordar o que nós trabalhamos anteriormente para podermos explorar a aula de hoje, ok? Então vejam, recordando a aula anterior, nós vimos que as tabelas são utilizadas para organizar dados, até aqui, ok. E esses dados são as informações sobre um determinado assunto, uma pesquisa que eu faço, um levantamento de dados. Isso que você tem que guardar sobre as tabelas organizam dados, certo? Agora, os gráficos, eles dependem das tabelas, é através da pesquisa que eu faço, da coleta de informações que eu faço, que eu organizo, que eu vou abastecer a construção, as informações para o meu gráfico. Então vejam, os gráficos são as principais representações visuais. Enquanto a tabela traz valores, traz dados, informações estruturados, organizados, o gráfico já traz todas as informações da tabela com representações visuais, seja através da barra, né, ali no gráfico tipo pizza, nas fatias da pizza, ou no gráfico em formato de linhas, ali eu tenho a representação visual, ok? E os gráficos também facilitam a leitura de dados, porque fica uma representação visual muito clara, muito objetiva. Agora, quando a gente vem para a estrutura das tabelas, vamos falar mais sobre, só relembrarmos, a estrutura da tabela, ela tem que ter linha, as linhas vão formando as colunas, a junção de linhas e colunas eu tenho células, igual essa daqui que eu representei na cor amarela. Cada caixinha dessa é uma célula, certo? E além disso, eu tenho o nome da tabela. O que é o nome? É o famoso título, que fica logo, tem que estar em cima da tabela, para você saber sobre qual assunto que é a pesquisa, ok? Depois nós temos variáveis que ficam aqui, que são os itens que estão sendo pesquisados. Temos os dados coletados, então eu fiz a pesquisa. Você gosta de brigadeiro ou beijinho? Ah, brigadeiro, então você vai lá, anota um voto no brigadeiro. Ah, o outro gostou de beijinho, você vai lá e anota o voto, coleta esse dado para a opção, a variável beijinho, ok? Os dados são os que são coletados, o que você pesquisou. E aí, por último, nós temos a fonte, que é de onde saiu essa pesquisa, fica logo embaixo da tabela, ok? Então, temos aqui a estrutura de uma tabela. Tranquilo até aqui. Quando a gente vem para os gráficos, nós temos os tipos deles. Vejam só, aqui nós temos 5 tipos de gráficos, os mais usados são os de barras, ou na vertical, ou na horizontal. Só que nada impede da gente ver, né, igual no jornal de televisão, aparece muito gráfico desta forma de pizza, ou de barras também, pode aparecer também de linhas. Sempre nos jornais tem uma riqueza, uma representação visual através dos gráficos. Todos os jornais, quem não reparou ainda, repare hoje, assista o jornal com o papai e a mamãe e veja quantas informações nós temos, quantas reportagens trazem os resultados através dos gráficos, ok? Agora, quando a gente fala da tabela e o gráfico juntos, é porque a tabela abastece o gráfico, certo? Então, através de uma pesquisa que eu coletei dados, estruturei na tabela, eu vou abastecer e formar aqui o meu gráfico. Então, esta pesquisa é sobre o quê? Jogos preferidos da turma do 4º ano. Ok, como eu sei, a fonte é alunos do 4º ano da TV Araxá. Temos as variáveis e temos aqui os dados coletados. Certinho até aqui, né? Isso daqui, todas essas informações abasteceram o gráfico. Então,
aqui aparecem as quantidades de acordo com o que eu coletei. Vejam aqui, por exemplo, PKXD, que foi um jogo pesquisado. O PKXD recebeu 20 votos. Ok, vamos conferir se na tabela está ok? Então, eu tenho aqui a variável PKXD. A barra aqui ao lado, ó, são as quantidades. Né? Esse gráfico ele está de 5 em 5. Então, ó, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Tem gráfico que é de 2 em 2 e tem gráfico que é de 1 em 1. Tem gráficos também de 10 em 10 ou de 100 em 100, dependendo da quantidade da pesquisa, né? Se é uma pesquisa de grande porte, né? De 1000 em 1000, de 100 em 100, aí a numeração aqui ao lado vai modificar. Como essa pesquisa não passou de 20 votos, a minha barra, o meu valor maior vai até 20, ok? Aí depois eu tenho o Mario Kart 8, ele recebeu 12 votos. Então eu vou lá, variável, olha lá, Mario Kart 8, logo abaixo, a quantidade de votos está equivalente a 12. Professora, mas não está aparecendo 12 ao lado. Vamos parar e pensar, organizar essa ideia? Trocando a cor aqui, aqui eu tenho o valor 10, certo? E aqui já é o 15. Para eu representar o 12, eu não posso ficar no meio, nem muito em cima. Eu tenho que ficar próximo ao 10. Então, até aqui veio a representação do 12, tá? Está de acordo ali. Está equivalente no valor de 12. Agora, voltando à cor, agora vou pegar outra cor para exemplificar ali. Quando a gente vai para o Minecraft, ele recebeu 15 votos. 15 votos representados aqui. Minecraft é a variável e ela recebeu de dados coletados 15 votos, desculpem. 15 votos. Aqui está a barra de acordo com o valor 15, certo? E aí, quando a gente vai para o Roblox, professora, a mesma coisa. Variável Roblox, a variável aparece também aqui na barra do gráfico. E o que eu tenho aqui representado neste conteúdo da barra é o valor, é a quantidade de dados, né, os votos recebidos. Neste caso, o Roblox recebeu 15 votos, também está exemplificado aqui com 15. Quando a gente olha no gráfico, a gente já consegue ver as informações, o que recebeu mais votos, menos votos e o que ficou equiparado, certinho? E logo abaixo ficou faltando a fonte, que do mesmo jeito que aparece na tabela tem que aparecer no gráfico. Toda estrutura que tem na tabela aparece também no gráfico. Bom, resumimos nossa aula anterior. Tranquilo, quem perdeu a aula conseguiu pegar esse gancho aí para poder explorar mais. Agora, nós vamos entrar no assunto da nossa aula, é a tabela de dupla entrada. O que é isso, professor? Uma dupla entrada, o próprio nome já fala, vai ter mais de entradas, mais de uma informação, mais de uma coleta de dados. Como assim? Você já usou nas aulas com a sua professora na escola? Já escutou, já leu sobre? Ou já viu algum aluno usando, algum amiguinho ou papai? Se você ainda não viu, vai ver aqui na aula de hoje. Então vejam, vamos praticar para entrar nesse assunto e você ver que é tranquilinho, igual foi o assunto de tabela e gráficos. Após uma aula sobre sentimentos, a professora Gláucia, aqui da TV Araxá, fez uma pesquisa com seus alunos sobre o que te fez sorrir hoje e o que te deixou triste hoje. Ela trabalhou com os alunos dela, que são alunos menores, o tema sobre sentimentos, alegria, tristeza, raiva, euforia, medo. Ela trabalhou vários sentimentos. E aí, no final, ela fez uma pesquisa que envolveu essas duas perguntas iniciais. O que te fez sorrir hoje e o que te deixou triste hoje. Vamos ver o que ela obteve de resultado? Então vejam, ela fez uma pesquisa, ela tem perguntas e através dessas perguntas ela coletou informações. Vejam, lembram a função da tabela? Organizar dados coletados. Então ela fez a pesquisa, organizou e colocou aqui.
O que ela tem? Aqui são as situações que ela pesquisou. Ó, vejam só as variáveis. As variáveis estão aqui. E aqui estão os resultados. Mas vocês vão perceber que essa tabela é diferente da tabela que nós usamos nos exemplos anteriores. O que acontece aqui? Ela tem aqui uma opção de resposta ou outra opção de resposta para cada item. Então, eu tenho os sentimentos envolvidos em várias situações do dia a dia na sala de aula. Saudades, dor ao se machucar, felicidade por aprender, cooperação com a professora, alegria ao brincar, perder em um jogo, orgulho em receber elogios, perder um material e tristeza ao brigar com alguém. Como ela estava trabalhando com sentimentos, ela quis entender como estavam os sentimentos das crianças diante de algumas situações. Vejam, os resultados, eles envolvem o que te deixa feliz ou tranquilo e o que te deixa triste, decepcionado. Então, a carinha feliz é quando você está tranquilo com aquele assunto, com aquela situação, está feliz, tranquilinho. Agora, o outro é quando te lembra, te remete à tristeza, sentimentos que não te fazem bem ou que te deixaram tristes, né? Então, vejam, na saudade, com crianças em situações de saudade, tem momentos que você lembra da saudade, você fica feliz, que você está recordando de algo gostoso que você viveu. Só que também você pode recordar algo que te deixa triste. Então, 10 crianças votaram aqui e 20 do outro lado. Agora, dor ao se machucar. 12 crianças se machucaram, mas foi tranquilo, não tiveram dor, foi tranquilinho. 12. Então, elas colocaram ali a opção no voto que estava mais tranquilo. Agora, que se machucaram e ficaram tristes, não gostaram nada, foram 18. Agora, felicidade por aprender. 30 crianças votaram que estavam felizes, estavam aprendendo com a professora Gláucia. E nenhuma estava triste porque todas aprenderam. Olha que beleza. Cooperação com a professora. 25 estavam felizes, conseguindo cooperar com a professora, participar. E só 5 ainda não estavam conseguindo participar, cooperar. Ainda, mas vai conseguir. Alegria ao brincar. 28 crianças estavam muito felizes nas brincadeiras com a professora, na situação do dia a dia. Só que 2 crianças não estavam felizes, não estavam bem, não estavam gostando da brincadeira. Faz parte, né? Às vezes tem brincadeira que a gente não gosta. Orgulho, perderam em um jogo. 11 crianças estavam tranquilas. Ó, eu perdi no jogo, mas está ótimo, foi muito bom participar. Mas, do outro lado, 19 não gostaram de perder. Faz parte também, tem quem aceita e quem não aceita. Orgulho ao receber elogios. Tem criança que adora receber elogios. Aqui, nesse caso, 26 amaram. Só que tem criança que às vezes é mais tímida, já não gosta muito de receber elogios. Aqui, no caso, 4 não gostam, ficam tristes, né? Ficam tímidas. Perderam material. 3 crianças estavam tranquilas, perderam material, mas tranquilas, nada de estresse. Agora, 27 odeiam perder material. Então, ali 27 crianças ficam muito tristes quando perdem material. E por último, o último item, a última situação que foi pesquisada, tristeza ao brigar com alguém. Uma fica tranquilinha, briguei, mas está tudo bem, passou, vai passar. Só que 29 ficam muito tristes quando brigam com algum amigo. Aqui nós temos 2 tipos de respostas, 2 entradas de coletas de dados diferentes. Nas outras pesquisas, nas outras tabelas que nós abordamos anteriormente, nós só tínhamos uma opção de voto. Aqui nós sempre temos as 2 entradas. E vocês vão perceber que sempre tem a pergunta e tem a resposta dos 2 lados. Somente um item não recebeu nenhum tipo de resposta, que foi justamente esse, que zerou, né? Agora vamos entrar mais detalhadamente nesta parte da tabela. Vamos lá? Turma, vejam só, vimos ali essa pesquisa, essa tabela. Agora, pensando mais sobre aquela tabela, qual título você daria para essa tabela, essa pesquisa da professora Gláucia? Sobre sentimentos da turma, tal, né?
Sentimentos da turminha do infantil, pronto, é o título. Qual foi a fonte de dados? A fonte, neste caso, a professora coletou dos alunos dela. Então, a professora Gláucia coletou os dados dos alunos do infantil. Quantos alunos tem nessa turma? Vocês conseguiram perceber a quantidade de alunos na turma? Não? Então, nós já vamos explorar. Agora, outra pergunta. Vocês conseguiram diferenciar quais votos foram de meninos, quais votos foram de meninas? Não tinha como, né? Porque a pesquisa era no geral. E se reorganizarmos a tabela, separando os votos de meninos e meninas, será que a gente consegue? Consegue sim. A professora Gláucia foi muito prevenida e na hora de coletar os dados, ela foi separando os votos de meninas para cada situação e os votos dos meninos também para cada situação. Vamos ver como ficou a tabela dela agora? Então vejam. Olha, vejam só o que ela fez. Como ela é muito organizada, ela separou e organizou o que é de menino e o que é de menina para cada variável que está aqui do lado, para cada situação. Então vejam como ficou. Aqui, naquele quesito de saudades, temos aqui, ó, o que te deixa feliz ou tranquilo e o que te deixa triste. E ela foi separando e organizou. Então, diferente daquela tabela anterior, essa daqui, que estava com informações gerais, ela separou a quantidade de meninos com a quantidade de meninas para cada situação. Aqui nós estamos vivenciando mais um exemplo de tabela de dupla entrada. Tem clareza e tem mais detalhes nas informações coletadas, ok? Agora, tinha outra pergunta. A gente consegue identificar a quantidade de alunos que participaram dessa pesquisa? Poxa, professora, eu vou ter que somar todos estes números? Não, não. Segura aí que você já vai ter essa resposta. Quantos alunos tem na sala dessa professora? Como que eu vou conseguir essa resposta? Somando isso tudo? Não. Como cada item foi pesquisado, por exemplo, na situação da saudade, eu pego 10 que responderam aqui e 20. As respostas vão estar em cada linha. Cada linha vai trazer a quantidade total e sempre vai ser 30. E então, quer dizer que a professora Gláucia tem 30 alunos. Sempre os 30 alunos responderam em cada situação. Sempre, porque ela fez a pesquisa no mesmo dia. Poderia dar diferença se num dia ela pesquisou, tinham 30 alunos e no outro dia tinham 29. Aí sim daria diferença, só que ela fez a pesquisa no mesmo dia. E o resultado sempre foi 30. Nesse tipo de tabela, quando te perguntar, quando vier a pergunta do total de crianças que participou, o total de pessoas que participou dessa pesquisa, fiquem atentos, não me vão somar tudo isso daqui que não vai dar um número exorbitante, ok? Sempre você vai somar por linhas. E agora, professora, qual é a diferença entre as crianças que ficam felizes ao perderem um jogo e as crianças que ficam tristes ao perder o jogo? Quando a gente fala de diferença, a gente fala de subtração. Então, eu tenho aqui, perderem um jogo, 11 ficam tranquilas, tá de boa na lagoa, conseguem perder. Só que 19 não. Como que eu vou resolver isso? Eu vou fazer a subtração de 11 e 19. Então, como que eu faço subtração? Sempre o número maior em cima, o número menor embaixo. O 19 que tem que chegar no 11 ou o 11 que chega no 19? É o 11 que é menor, que quer chegar no número maior. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a diferença entre quem aceita perder e quem não aceita é de 8 crianças. Agora, para fecharmos nossa aula de exemplos de tabelas de dupla entradas, o que nós podemos falar também na hora de coletar os dados? Nós usamos aqui números, usamos algarismos para representar a quantidade de votos. Mas aqui você também tem uma tabela com representações pictóricas, que é quando a gente representa com pauzinho, ou com bolinha, estrelinha, ou o triângulo, para cada voto você representa com um desenho. Aqui está mais um exemplo de uma outra maneira que poderia ser feita a pesquisa também, ok? Então, fechando nossa aula,
para guardarmos o que aprendemos. Tabela de 2 entradas é útil para mostrar 2 ou mais tipos de dados de resultados em uma coleta de pesquisa. Ok? Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.